Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo posicional do Flamengo agora com Jorge Sampaoli, que na minha visão começou a dar liga mesmo. O Flamengo está competindo muito, sendo muito agressivo e agora essa data FIFA vai dar um respiro interessante para a equipe rubro-negra. Você vai saber tudo da minha opinião no vídeo de hoje, mas claro, depois da vinhetinha. Como eu abri o vídeo comentando, o Flamengo de Jorge Sampaoli tem um jogo posicional e que muitas pessoas confundem o fato do jogo de posição determinar o espaço de cada jogador com a falta de criatividade, o que não acontece mais no Flamengo. Era uma crítica muito justa no início do trabalho do argentino à frente do Flamengo, quando a equipe rubro-negra perdeu alguns jogos e tinha dificuldade de criar as oportunidades, mas a questão de controle de jogo e da agressividade, esses dois pontos agora são fundamentais para a equipe rubro-negra. Eu estive presente, como você pode ver agora aparecendo na tela, na vitória do Flamengo por 3-0 contra o Grêmio no Maracanã, e me surpreendeu muito, me chamou muito a atenção em ver dois pontos positivos da equipe rubro-negra agora com o Sampaoli, que já está com a equipe do Flamengo em terceiro lugar, 5 pontos atrás do Botafogo. A primeira parte é a parte física. A equipe do Flamengo é uma equipe bastante agressiva, que marca muito em cima a saída de bola do adversário, faz aquela pressão pós-perda com muita efetividade. Os jogadores do Flamengo hoje em dia, que tinham a característica de se acomodarem na parte defensiva, hoje mordem os adversários. Por vezes eu vi o Gabigol fazendo essa marcação, Arrascaeta, Everton Ribeiro no jogo contra o Grêmio, e essa parte física faz com que, porém, por outro lado, uma equipe que tem uma idade um pouco mais avançada com alguns jogadores sofra, sobretudo no segundo tempo. Mas falando da parte física, me chamou bastante atenção a intensidade da equipe de Jorge Sampaoli nos jogos contra Vasco, Grêmio, Fluminense, o que não era visto no início do ano, principalmente sob o comando do técnico Vitor Pereira. Em relação ao jogo posicional, a leitura é muito simples de se fazer. O Sampaoli tem gostado de jogar com 3 zagueiros e no jogo contra o Grêmio optou por Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, e não jogou com o lateral esquerdo. Ele preferiu colocar o Cebolinha de ponta e no meio preenchendo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e também o Eric Pulgar, que hoje é o primeiro volante, faz uma boa partida. E curioso também que pelo lado direito ele espeta muito os laterais são muito agudos, e o Wesley na partida contra o Grêmio fez mais uma grande atuação porque ele teve muita liberdade para jogar e ele segurava bastante o Cuiabano, que é o lateral esquerdo do Grêmio. Então uma leitura fundamental desse jogo de posição, onde o Jorge Sampaoli espaça muito o campo, os pontas, que no caso foram o Wesley e o Everton Cebolinha, ficam muito alargados no campo e isso espaça o campo e abre, como mesmo um jogo de xadrez, as posições. O time abre esses flancos, esses buracos no meio entre a zaga e as laterais. Eu consegui observar isso com muita clareza com as entradas de Everton Ribeiro por dentro. O Gabigol saía do meio para a direita para fazer essa dupla com o Wesley. Muitas vezes também o Gerson pelo lado esquerdo auxiliava bastante o Cebolinha. Então eu já consigo ver mesmo uma cara muito bem definida desse time do Jorge Sampaoli, que nesse jogo posicional, mas esse jogo claramente de toque de bola, de abertura de espaço, de ampliação do campo, e onde os jogadores têm menos liberdade para circular entre eles, mas dentro das posições tem muita liberdade, eu consigo ver um Flamengo bastante agressivo. Por outro lado, tem um ponto que é muito negativo desse jogo de posição, que é a parte defensiva, onde há um espaço muito grande entre a defesa e o ataque. O meio-campo, por exemplo, do Flamengo, por muitas vezes contra o Grêmio, deixou bastante espaço porque é um meio-campo lento, e na recomposição ataque e defesa eu senti bastante dificuldade nessa volta. Então o Grêmio estava armado para o contra-ataque e explorou bastante essa deficiência que é do Flamengo, de um time que propõe muito, mas que tem uma zaga lenta com os 3 zagueiros, apesar do Fabrício Bruno ser muito rápido, e explorava bastante esse meio-campo quando o time não estava compactado. Então acredito que todos esses problemas defensivos, todos esses deslizes que acontecem, fazem parte de um trabalho que já iniciou e não tem muito tempo, mas eu não tenho dúvida alguma de que o Sampaoli agora, nessa parada para a data FIFA, vai conseguir extrair ao máximo dos jogadores do Flamengo
no ponto da defesa, que é ainda o meu ponto de atenção nessa equipe defensiva do Flamengo, mas eu acredito que ofensivamente é um time que está propondo muito, que está sendo agressivo, mandando nas partidas com ritmo, com uma intensidade muito forte, que exige também muito fisicamente dos jogadores, mas que na minha visão o Flamengo vai brigar pelos títulos do Campeonato Brasileiro, que agora já está em terceiro, a 5 pontos do líder Botafogo, também da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Tenho gostado muito do que eu tenho visto do Flamengo, uma evolução bem notória da equipe em termos táticos. Fisicamente ainda deixa muito a desejar, defensivamente também, mas para quem teve um início de ano tão ruim como o Flamengo teve, é um alento, uma oportunidade e uma busca pelo título. Muita gente diz que os anos do Flamengo começam no segundo semestre, e na minha visão o ano do Flamengo começou e está começando muito bem agora com o técnico Jorge Sampaoli. Quero saber de você aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião sobre o time do Flamengo, se você vê que de fato esse time com jogo posicional está sendo muito agressivo, comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o dedo no like, é muito importante. Vamos rumo aos 600 inscritos, então eu conto com o seu apoio e te aguardo no próximo vídeo.